Gênesis capítulo 45. Abra sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 45. Eu quero falar aos irmãos nessa manhã algo diferente. Entre a promessa, só vive a promessa, só vive a bênção quem suporta o processo. Quero falar com você sobre isso. Gênesis 45, eu vou ler aqui, do versículo 4 a 8, diz assim. Gênesis 45, do versículo 4 ao 8. Então disse José aos seus irmãos: chegai-vos a mim. E eles chegaram. Então José disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não se entristeçam, nem se irritem contra vós mesmos, por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas quem me enviou foi Deus. Amém? Diz isso aí na sua Bíblia, com uma versão um pouquinho diferente, né? Irmãos, eu quero falar hoje com você que recebeu algo de Deus, que você recebeu uma promessa de Deus, mas está vivendo algo completamente diferente. Você recebe a promessa, você fica eufórico, feliz, mas está vivendo algo diferente. Eu quero falar para você que tem promessa, mas também tem dúvida. Porque às vezes é assim, né? A gente tem promessa, a gente sabe que Deus falou conosco que Ele vai fazer tais coisas na nossa vida, mas as coisas não acontecem, nós ficamos na dúvida. Quero falar com quem tem fé, mas também tem perguntas. Tem fé, mas tem perguntas. Com quem acredita, mas que talvez esteja cansado desse processo. Porque a verdade é que não é fácil. Não é fácil confiar quando tudo dá errado. Não é fácil confiar quando tudo parece que está andando na contramão daquilo que nós recebemos do Senhor como promessa. É difícil continuar confiando quando nada na vida da gente parece fazer sentido diante das promessas que o Senhor nos deu. E talvez alguém aqui, esteja exatamente nesse lugar. Talvez alguém esteja exatamente nesse lugar, entre aquilo que Deus te mostrou, e aquilo que você ainda não viu acontecer. Que um dia Deus te falou com certa clareza, com muita clareza, e você acreditou nessas promessas do Senhor, você acreditou nas coisas que Deus formou, você te deu como promessa, mas que nada está acontecendo. E se esse aqui é o seu lugar nessa manhã, então a palavra que eu vou pregar hoje é para você. É para você. Então deixa eu começar eu preciso ser muito direto para você nessa manhã. Eu preciso te dizer que nem tudo que está dando errado na sua vida está fora da vontade de Deus. Nem tudo. E eu sei que isso aqui, essa frase que eu acabei de falar, confronta. Porque normalmente a gente associa vontade de Deus às coisas fluindo. Saúde 100%, conta bancária recheada, a despensa em casa cheia. A gente associa isso. A gente associa a vontade de Deus com portas abertas. Bem na frente, tá? Nós associamos vontade de Deus com as coisas fluindo. Associamos vontade de Deus com portas abertas, com caminhos alinhados, tudo fluindo legal, tudo dando certo. A gente vai associar a vontade de Deus assim. Mas a Bíblia, ela vai mostrar uma outra realidade para nós. Porque José, nesse texto que nós lemos aqui, ele recebeu uma promessa muito clara de Deus. Ele tinha sonhado, Deus tinha falado com ele, e ele sabia que havia um propósito. José sabia que havia um futuro. José sabia que havia um destino. Mas logo depois dessa promessa que ele tinha recebido de Deus, a vida dele começa a desmoronar. Interessante isso. Porque num momento Deus dá uma promessa, dá um futuro, dá algo muito claro,
e logo depois a vida de José, ela começa a desmoronar, porque ele começa a ser rejeitado pelos próprios irmãos, ele é jogado numa cisterna, num buraco, ele é vendido como escravo, ele é acusado injustamente, é esquecido na prisão, isso tudo logo depois de Deus ter feito uma promessa para ele. E aí eu pergunto para os irmãos, responda com muita sinceridade, se você em algum momento começa a duvidar de Deus, eu pergunto para você, isso tudo aqui faz sentido? Faz sentido para você isso? De verdade, faz de verdade. Não faz. Porque o problema não é quando Deus não fala. O problema não é que Deus não fala. O problema é que quando a realidade não combina com aquilo que Ele falou, nós nos frustramos. E é exatamente aqui, nesse momento, quando a realidade não combina com a promessa do Senhor, é aqui que muitos se perdem. É nesse momento que muitos abandonam a fé. É nesse momento que as pessoas vão perdendo o amor pela palavra de Deus. Isso aqui não é falta de promessa, porque a promessa houve: venham a mim que eu vou consolar vocês, venham, se entreguem a mim que eu vos darei a coroa da vida. Então não é promessa, é falta de promessa. Isso aqui é a dificuldade de suportar o processo. A gente celebra o que Deus promete, mas nós nos assustamos às vezes com o caminho que Ele escolhe. Porque, como eu disse agora há pouco, nós estamos preparados e nós temos essa consciência de que quando há promessa, quando Deus está no negócio, tudo dá certo, tudo é 100% tal, mas nós precisamos guardar algumas coisas. Uma delas é que Deus, Ele não perdeu o controle da história de José. Você acha que Ele perdeu? Não. Alguém? Não perdeu. José estava dentro da cisterna, ele perdeu o controle? Não. José passou 2 anos na prisão, Deus perdeu o controle? Não. Então não foi nem a cisterna, não foi a casa do Potifar, da mulher que queria ter relações com José, que puxou o manto e ele saiu nu na rua, preferiu passar vergonha do que pecar contra Deus. Não foi na prisão. E talvez a sua vida hoje, ou a minha vida, ela não esteja fora dos planos de Deus, mas a nossa vida talvez esteja passando pelo processo. E é esse caminho aqui, não é um desvio, o processo não é desvio, o processo é a preparação de Deus para a sua vida, porque isso aqui não é raro acontecer. Na verdade, é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina. A gente passar pelo processo, ter a promessa e ter que passar pelas dificuldades. E vamos lembrar algumas coisas. A primeira delas é que a promessa de Deus não te livra das frustrações. Ah, mas um dia alguém me falou que se eu entrar na igreja, as pessoas já confundem aí, né? As pessoas já confundem aqui, que viver com Deus é entrar na igreja. Vocês acham que é? Não, é só isso, né? Não é só isso, porque entrar na igreja faz parte do processo, mas não é só isso. Mas existe direção aqui, porque a promessa não te livra das frustrações. E quando você olha para esse texto, você vai ver que existe direção, existe propósito, mas logo depois tudo desanda. Ele é rejeitado pelos próprios irmãos, ele é jogado num buraco, ele é vendido como escravo, e aí a gente pergunta, José está fora da vontade de Deus? Não. José estava exatamente dentro da vontade de Deus, mas ainda assim, ele estava dentro do buraco, vendido como escravo, e esquecido na prisão, e sendo injustiçado. Então isso aqui vai imediatamente quebrar uma ideia muito comum da gente. Porque é a ideia de que quando Deus está no controle, tudo fica fácil. Quando Deus está no controle, eu já levanto de manhã dando gargalhada. Quando Deus está no controle, eu não tenho problema no trabalho, eu não tenho dificuldades em casa. Eu tenho que dizer para os irmãos, nem sempre. Porque às vezes quando Deus está no controle, o caminho às vezes fica muito mais difícil. Sabe por que fica difícil? Porque Ele está nos levando para algo maior.
E Ele precisa nos tratar. Você acha que Deus, quando tirou o povo do Egito, da escravidão, Deus estava preparando o povo para entrar na terra prometida? Não. Deus não estava preparando o povo para entrar na terra prometida. Deus estava preparando o povo para viver da terra prometida. Porque muitas pessoas se quebram nesse processo. Porque Deus, Ele me prometeu um emprego bom. E daí as coisas começam a ficar difíceis. Não é porque Deus está longe de você. Ele está te preparando não só para ter um emprego bom, mas Ele está te preparando para honrar o emprego bom que Ele te deu. Então esse é o processo. E esse processo, ele vai exigir de nós maturidade. Obrigado. Mas a gente precisa guardar algumas coisas. Uma delas é que a frustração, ela não significa abandono. Vamos falar isso junto? A frustração, você não está abandonado. Porque muitas vezes, grande parte das vezes, a frustração significa crescimento. E a gente distorce o negócio. Porque um dia alguém disse para nós que quando nós entrarmos na igreja, agora a nossa vida vai ficar 100%, agora nós não vamos ter mais dificuldades. Muitas vezes significa crescimento, porque essa cisterna aqui, esse buraco, não anulou o sonho de José. Esse buraco não anulou a promessa de Deus lá atrás. Esse buraco, ele estava fazendo parte de um processo que nós não estamos preparados. Nós não queremos. Os irmãos começaram a odiar José. E a rejeição, às vezes, ela não vem de fora. Às vezes a rejeição, ela vem de dentro. Às vezes vem de quem deveria nos proteger. Às vezes a rejeição vem daqueles que deveriam nos apoiar, caminhar junto conosco. E isso dói, mas faz parte do processo. Quem aqui que depois que se converteu não começou a ter certas dificuldades com as suas famílias? Eu tive. Acabei num certo ponto da minha vida espiritual, da minha vida com Deus, afastando da minha família, porque eu queria? Não, é porque isso era um processo. Eles não conseguiram conviver com aquilo que Deus havia feito na minha vida. Isso é comigo e isso é com você. Você certamente já deve ter perdido amigos. Pessoas que andavam com você quando você estava lá com eles, fazendo as coisas que faziam. Aí depois, quando você entrega a vida para o Senhor, eles não te querem mais. Eles fazem festas e não te convidam. Eles fazem programações com os outros amigos e não te chamam. Por quê? Porque eles estão te punindo? Não, é porque você está num processo. E esse processo é para que Deus complete na sua vida aquilo que Ele prometeu lá atrás. Então a rejeição, ela vem às vezes de dentro. Isso aqui já é por si só uma das primeiras grandes frustrações do processo. Porque às vezes o lugar onde você esperava apoio se torna o lugar da sua dor. Isso aqui aconteceu com José. Quem colocou José dentro do buraco não foi o inimigo, não. Quem colocou José dentro do buraco foram os próprios irmãos dele. E foram lá mentir para o pai de José que ele tinha sido morto por um animal selvagem. Porque eles tinham ciúmes. Mas Deus estava no controle. E como se não bastasse isso tudo, a situação se intensifica, porque José é lançado numa cisterna, num buraco, num lugar de abandono, num lugar de silêncio, e depois ele é vendido como escravo. E ninguém sabia, só ele. O pai não sabia, os irmãos sabiam, mas os irmãos não queriam que ele ficasse ali mesmo, então ele indo, tá bom. E ele vai para lá. E agora me responda com muita honestidade. Isso aqui parece caminho de quem recebeu a promessa de Deus? Não. Você acha que parece? Não. Como assim? Eu recebi a promessa de Deus? Senhor, eu estou dentro de um buraco, vou ser vendido como escravo, eu vou apanhar lá, chicote no lombo. Parece caminho de quem recebeu a promessa? Não parece. Mas era. Não parece, mas era. E aqui está algo que precisa ser ajustado dentro de nós. E tem algo que precisa ser ajustado dentro de nós. Que a promessa de Deus não é um atalho para uma vida sem problemas. Receber a promessa de Deus não é um atalho que a partir de agora a minha vida não tem mais problemas. Receber a promessa de Deus é o início de um processo
que muitas vezes vai confrontar, que muitas vezes vai quebrar, mas no final de tudo vai amadurecer. Porque Deus não está apenas comprometido com o destino, não, Ele está comprometido com a formação. O povo de Israel caminha 40 anos naquele deserto, uma geração toda foi embora, uma nova geração entra, e Deus estava preparando aquele povo para quando eles entrassem na terra prometida, eles tivessem condições de viver lá. Então o processo, ele nos prepara. Deus está comprometido com a formação. E o que impede muita gente de continuar não é a ausência de promessa. Não é. É a incapacidade de lidar com as frustrações. E hoje nós estamos vendo isso aqui de manhã na escola dominical. Quando a pessoa não tem capacidade de lidar com as frustrações, a pessoa vai cometer loucuras, porque ela espera promessas. Ela espera maravilhas, porque eu vou pregar agora, hoje, uma palavra de promessa. Quanto pregador por aí só tem pregado sobre as promessas? Porque você é o melhor que Deus tem, porque você não foi criado para ser cauda, você foi criado para ser cabeça, tudo na vida diz respeito a você. Isso é mentira. Tudo na Bíblia não diz respeito a nós. Tudo que está na Bíblia diz respeito a Jesus. E pela graça e a misericórdia dele, que nós vamos herdar a vida eterna. Amém. Então é promessa. A expectativa era uma, mas a realidade foi outra. Eu vivo isso na minha vida sempre, eu acho que você também. Que a gente tem uma expectativa, mas a realidade é outra. E é nesse choque aqui, que muitos desistem. Eu não quero mais. Estou desanimado. Não quero mais saber. E daí quando uma pessoa me diz que está desanimado, que vai largar tudo, eu logo penso, eu nem sempre falo, só quando eu tenho mais intimidade com a pessoa, mas eu logo penso assim, a opção é o inferno. Porque se eu estou cansado com o processo de Deus, e eu vou largar tudo e viver para a vida que eu estava antes, eu estou optando pelo inferno. E quando eu opto pelo inferno, eu não aceitei o processo, e nesse choque muitos vão embora. Mas José, ele vai ensinar algo muito importante para nós aqui. Ele não negociou a sua fé por causa do que ele estava vivendo. A cisterna não fez José desistir do sonho. E talvez a gente precise ouvir isso com muita clareza nessa manhã, que a frustração não é sinal de que Deus abandonou você. As frustrações da vida, aquelas coisas que acontecem o tempo todo, você planeja algo, não dá certo, você vê algo como um sonho de Deus, e você entende que Deus queria isso para a sua vida, você vai e começa a vir os problemas, então não era de Deus, nem sempre, às vezes é um processo, só pode alcançar a bênção quem está disposto a passar pelo processo, porque se o povo de Deus quisesse só a terra prometida, mas não quisesse o deserto, eles não iam chegar na terra prometida. Muitas vezes a frustração é sinal de que Deus começou a trabalhar mais profundamente na gente. Deus, ele começa a mexer lá dentro, né? Ele começa a mexer nos nossos sonhos que não estão de acordo com os dele. Ele começa a mexer nos nossos propósitos que não estão fechando muito com os dele. E ele vai moldando, porque existem coisas que só são tratadas, meus irmãos, quando a gente passa pelo processo que não escolheria. Porque se eu perguntasse aqui, talvez muitos aqui diriam que não escolheriam o processo que estão vivendo hoje. Pastor, mas assim, se eu pudesse escolher, eu não ficaria nesse processo, eu queria outro. Né? Então a rejeição trabalha o orgulho. A injustiça, ela trabalha o coração. A dor, ela trabalha a dependência de Deus. E tudo isso faz parte da preparação. Se Deus quisesse simplesmente levar José para o palácio, ele não sustentaria o que ele receberia. Se Deus pegasse o José lá na casa do seu pai, com a idade que ele tinha, vem comigo, você vai para o palácio, ele coloca lá José como o segundo homem no palácio,
A inexperiência e a imaturidade de José não permitiria que ele assumisse o palácio. Então Deus precisou trabalhar o processo. Aí Deus começou a quebrantar, né? Porque José chegou assim para os irmãos dele: olha, eu quero dizer para você o seguinte, ouçam bem, eu sou o irmão mais novo aqui, vocês me respeitem, porque eu sou o favorito do meu pai. Eu quero dizer para vocês que eu tive um sonho, que a partir desse sonho, vocês todos vão prestar reverência a mim. E os caras já não gostavam muito dele, porque ele era mimadinho. Quem é mimadinho aqui? Você é mimadinho, Alice? Não? Ah, tem cara de ser mimadinho do papai. Então, tem uns que são mimadinhos. Aí Deus vem e fala assim: pai, que eu tenho que quebrar esse negócio aí. Porque o José chega assim: ó, vocês vão se preparando aí, vocês vão prestar reverência para mim, tá? Vocês vão se ajoelhar todo mundo, eu vou ser maior que vocês. O que vocês acham que os irmãos têm que pensar? Ah, tá bom, José, então tá, a gente vai começar agora, vamos prestar reverência. Não, ele afrontou, e Deus precisava trabalhar essas coisas na vida de José. Deus precisava trabalhar. Então talvez você esteja frustrado hoje, não porque Deus mudou o seu plano, não porque Deus mudou o sonho dele para a tua vida, mas porque Ele está te levando por um caminho que você não esperava. E isso aqui não é sinal de erro, é sinal de processo. E a gente precisa guardar uma coisa no nosso coração: a promessa, quando vem a promessa, aí cuida com isso. Quando vem a promessa, o processo começa. Ah, eu recebi uma promessa de Deus, tá? Então te prepara para o processo, porque vai começar a partir de agora. Irmãos, é no meio das frustrações, que Deus começa a formar não quem você é, mas é no meio das frustrações que Deus começa a formar quem você precisa ser. É aí que Ele vai trabalhar. Deus começa a formar, e ele pensa assim: ah, mas o processo de Deus para a vida dessa pessoa é esse, eu quero que ele chegue lá, então eu vou ter que trabalhar a vida dele para que ele consiga ter maturidade para receber isso que eu vou dar para ele. Deus precisa trabalhar isso, e só vai receber a promessa quem aguenta esse processo. Senão Deus vai dizer: não, ele não vai. Ele até poderia, se ele se submetesse, mas como ele não se submete, ele não pode. Irmãos, Deus, ele não sai do processo. Gênesis 39, José agora está escravo, longe de tudo, ninguém conhecia ele. E o texto diz uma coisa muito poderosa. Ele vai falar um texto assim, ó: que o Senhor era com José, lá no meio da escravidão. Percebe isso? Deus era com José no meio da escravidão. Então isso aqui muda tudo, porque Deus não estava só no momento da promessa, Deus estava no momento da dor. Está passando dor? Está difícil? Está ruim? Você consegue chegar de noite em casa, deita, não consegue dormir, o negócio está complicado, tem coisas que precisam ser ajustadas, tem coisas que precisam ser arrumadas, está difícil, mas é o processo para que você se torne aquilo que Deus quer que você seja. Deus quer que nós sejamos, não aquilo que nós somos, mas onde nós temos que chegar. E tem mais uma coisa: José aqui, ele faz o certo e ele é justificado. Por quê? Porque ele vai para a prisão. Por que ele vai para a prisão? Porque as pessoas começaram a ficar invejosas daquilo que José era. Ele estava lá na casa do Potifar, ele mandava em tudo lá dentro, ele era o chefe de plantão, ele mandava nos empregados, ele gerenciava com inteligência, com sabedoria as coisas do patrão, né? E as pessoas começaram a ficar com inveja, e veio a mulher do Potifar e gostou do José. Olha, eu quero ficar contigo. E ele falou: não vou trair o meu patrão, é tão bom para mim, não, mas eu quero ficar contigo, eu vou ficar contigo. E tentou agarrá-lo, e ele fugiu, e ela pegou no manto dele, e ele só usava o manto, não tinha nada, e ela pegou o manto e puxou, e José sai na rua nu. Ele fez o certo, ele passou vergonha, mas a Bíblia continuou dizendo que o Senhor era com José. Aleluia. Deus é conosco quando nós escolhemos o certo. Senhor, está doendo, Senhor, estou passando por lutas aqui que eu nem sei como resolver. Se esse é o teu processo, eu estou aqui, eu quero cumprir, mas me ajuda, me orienta. E Deus vai mostrando, Deus vai conduzindo, porque humanamente, todas essas coisas que eu estou falando aqui, todas essas coisas não fazem sentido humanamente.
mas espiritualmente faz. Espiritualmente faz, porque Deus não estava apenas levando José para frente, Deus estava trabalhando dentro de José. Dentro de José. Então a gente costuma medir, meus irmãos, a presença de Deus pelo cenário. A gente costuma medir a presença de Deus pelo cenário. Se está tudo bem, Deus está comigo. Se está tudo muito difícil, Deus se afastou. E a gente olha, Senhor, por que me abandonaste? Por que o Senhor me abandonou? Olha o que eu estou passando aqui, olha a minha vida. Olha o que eu estou passando, situação tão difícil, coisas que dependem de mim, coisas que não dependem. Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E a Bíblia vai dizer, Deus continua com você. José aqui ele mostra totalmente o contrário, porque Deus estava na casa e também Deus estava na prisão. Às vezes Deus está conosco na nossa casa, porque nós estamos em harmonia com os nossos queridos, Deus está conosco ali, mas Deus também está conosco lá na luta que a gente enfrenta, lá no trabalho, lá nos relacionamentos, lá na escola, em tudo, Deus está conosco. Por quê? Porque isso é promessa, você está no processo. Deus estava na casa de José, lá junto com seu pai Jacó. Deus também estava no buraco com José. Deus estava na escravidão com José. Deus estava na prisão com José. Talvez a sua vida tenha descido em algum ponto. Talvez a sua vida e a minha tenha descido em algum ponto. As coisas talvez não saíram como você esperava. Você fez um projeto, não deu certo. Mas isso não significa que Deus saiu da sua história. Isso não significa que Deus mudou os planos para você. Ele está agindo mais presente do que você imagina. Porque a maioria das vezes Deus age no silêncio. Deus vai armando as coisas, vai criando as situações. E quando você menos imagina, você está vivendo o que o Salmo 37 diz, quando ele fala assim, ó, agrada-te do Senhor. E Ele? Quem sabe de cor? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Percebe? É o processo. Mas se nós queremos viver o processo, Deus tem que ser o centro desse negócio. Porque o peso da espera é grande. Em Gênesis 40 e 41, José permanece fiel na prisão. Estou na prisão mesmo, azar, agora não tem mais. Como a gente fala lá no sul, total, estamos na prisão mesmo, né? Já estamos aqui mesmo, tentei fazer o certo lá fora, não deu certo, olha onde eu vim parar, na prisão, não quero saber mais nada mesmo. Vai tudo dá errado mesmo, não quero mais saber de nada. Mas a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 40, no capítulo 41, vai dizer que José permanece fiel na prisão. Ele serve, ele ajuda, ele interpreta sonhos, e surge uma oportunidade, e ele é esquecido, e 2 anos depois. E aqui entra uma das partes mais difíceis da vida com Deus. Porque sofrer já é difícil, não é? Não é difícil sofrer? Já é difícil sofrer. Mas esperar sem entender é mais difícil ainda. Você fica esperando e nada acontece. E é fácil a gente falar hoje. Mas pensa, José vai para a prisão e ele andando com Deus. Sempre fiel. E passa o primeiro dia, o segundo dia, passa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, nada acontece. Passa mais 1 ano, nada acontece, e ele ali na prisão. Porque sofrer é difícil, mas entender essa fase sem respostas é mais difícil ainda. A espera mexe com a gente. Mexe com a gente. Será que Deus ainda vai fazer? Será que eu entendi errado essa visão? Não era para ter feito desse jeito? Porque o problema da espera não é só o que está fora, mas é o que começa a acontecer dentro da gente. Aqui dentro. Esperar já é difícil, mas quando nada acontece, começa a mexer dentro da gente. A gente diz, Senhor, será que eu entendi errado? Será que eu me precipitei? Será que essa decisão que eu tomei, será que esse lugar onde eu estou, será que essas coisas que eu falei, eram coisas da minha cabeça, do meu coração, não era projeto Deus, será? Porque o problema da espera não é só o que está fora, é o que começa a se gerar dentro da gente. E tem gente que não está cansada de lutar. Tem gente que é bom de briga. Está lutando, está se esforçando, se dedicando, crescendo. Tem gente que não está cansada de lutar.
Mas tem gente que começa a ficar cansado de esperar. Tem gente que está ali, disposta, está lutando, está fiel ao Senhor, vivendo a vida constante com o Senhor, mas ela começa a ficar cansada de esperar. Mas tem uma verdade muito grande aqui. Deus não se atrasa. Ele trabalha no tempo certo. Nós trabalhamos no Cronos. O Cronos é o nosso horário. Que horas são agora? Que horas são aí? Quem tem relógio? 11h40. Agora são 11h40. Nós trabalhamos assim. Horários. Esse é o tempo do homem, é o Cronos. Tem o tempo de Deus, o Kairos de Deus. O tempo de Deus que na maioria das vezes não é o nosso. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E Deus diz, não, é o meu. O meu tempo, porque o meu tempo é o tempo certo. O meu tempo é a plenitude dos tempos. Então, quando José esperava, Deus estava organizando tudo. O sonho de Faraó ia vir, o cenário ainda não estava pronto, mas quando parece que nada está acontecendo, Deus está alinhando tudo, porque o processo é preparação. O processo não é desvio, o processo é preparação. E quando José sai da prisão, ele não sai perdido. Ficou o tempo na prisão, vai sair perdido, não sei nem o que eu faço da minha vida. Não, José sai da prisão, ele sai pronto. Ele sai pronto, com clareza, com sabedoria, com equilíbrio, e nada disso surgiu do nada. Aquele José imaturo lá de quando foi preso é outra pessoa aqui, porque cada fase contribuiu. Servir, administrar, lidar com pessoas, depender de Deus. Talvez você olhe para a vida e pense assim, estou perdendo meu tempo. Mas não está. Se você está sendo moldado, você precisa ir avançando. Porque o processo não é atraso, o processo é construção. Porque tem coisas que, se chegarem antes da hora, elas não abençoam. Ela esmaga. Se José fosse direto para o palácio, ele seria esmagado. Quando o propósito fica claro, preste atenção nisso. Quando o processo fica claro, a dor, ela perde a força. O processo está claro. José aqui, ele reencontra os irmãos dele, e agora ele tem o poder de se vingar. Não me responda isso, mas pensa assim, se fosse você, passou pelos aqui, teus irmãos te vendem, jogam no buraco, mandam de escravo, você vai para a prisão, passa lá 2, 3 anos lá, nesse processo ruim, e aí você encontra os teus irmãos, só que agora você é rei. Não é rei, agora você é o segundo no comando, né? Agora você é lá o governador. Você pode mandar prender, matar, pode mandar fazer o que você quiser. E daí você olha para os seus irmãos, aqueles que te fizeram passar por todo o sofrimento. O que a gente faria? Pensa nisso. Olha o que Deus José falou para os seus irmãos. Não fiquem tristes. Não se cobrem pelo que vocês fizeram. Porque não foram vocês. Foi Deus que me enviou antes de vocês para conservar a vida. Quer dizer, ele tinha todo o poder para prender os seus irmãos, para punir os seus irmãos, para se vingar, usar o seu direito de vingança. Mas ele faz, não foram vocês. Quer dizer, vocês foram usados por Deus para que eu estivesse aqui hoje. Sabe o que isso aqui é, meus irmãos? Isso aqui é maturidade. Ele não nega a dor, porque teve dor, não teve? Teve. Mas ele não vive preso àquela dor. Porque quando o processo ele fica claro, a gente não fica preso à dor. Porque a gente começa a enxergar acima. A gente começa a enxergar Deus acima da história. E o processo não só levou José a um lugar, mas ele fez com que José mudasse a forma com que ele visse tudo. Então, quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele abençoou. A vida daquele que entende o processo, ela não é composta de vingança, ela não é composta de traição, ela não é composta de nada que desonre, mas ela é composta de maturidade. Quer dizer, se vocês fizeram isso e eu estou aqui hoje, é porque vocês fizeram isso. Então, graças a Deus, porque usou vocês. Usou vocês. Então, quando nós entendemos que Deus está no controle, até as partes difíceis, a gente
começa a considerar a bênção. Tinha um amigo meu, colega de seminário, nós morávamos juntos, no prédio, cada um tinha seu quarto, mas ele morava do lado do meu quarto. E ele tinha um costume que eu achava engraçado. Mas depois eu comecei a ver que isso aí era bênção, porque ele era aquele cara assim, ó, ele se batia, ele batia o pé na quina da porta, lá na meia da cama, e ele se viria assim, dizendo, que bênção, obrigado Deus. Ele sempre dizia isso, sempre. Estava jogando futebol, caía, que bênção, obrigado Deus. Batia a cabeça na parede, obrigado Deus, que bênção. E eu perguntei um dia, ele falou, cara, se Deus me deixou bater a cabeça aqui, ou é porque eu sou boca aberta, ou é porque Ele está me ensinando alguma coisa. Então, como eu acho que eu não sou boca aberta, obrigado a Deus. A gente tem que aprender isso, porque quando a gente aprende isso, a dor não some, mas ela deixa de ser o centro. A gente, quando vive com a dor como centro, a gente só sofre. A gente está ali, a dor é o centro da nossa vida. Reclamamos de tudo, tudo é difícil. Lembra daquele desenho animado? Ó vida, lembra? Alguém já viu aquela? Ó céus, ó vida. Como está difícil. A gente vira isso. E se a gente entende o processo de Deus, a gente percebe que tudo é o processo. A gente vai entender melhor o versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, José chegou no cumprimento aqui. Mas o maior milagre não foi o cargo que ele recebeu. O maior milagre aqui foi quem ele se tornou. Porque eu vou dizer para vocês, cargos e funções passam. Você pode estar no teu trabalho, você pode ser o chefe, master. Você sai de lá em 30 minutos, eles colocam outro no teu lugar. Eu sempre costumo dizer assim, você faz hora extra? Faz. Bastante hora extra, legal, a tua empresa vai ficar feliz. Mas depois, quando tu não fizer mais hora extra, se estiver lá velhinho, a empresa não vai lembrar das horas extras que você fez, mas os teus filhos vão. Teus filhos vão lembrar do tempo que você deixou de estar com eles. Teus filhos vão lembrar dos tempos que você corria atrás de dinheiro de uma forma desenfreada e esqueceu da família. Teus filhos vão lembrar. Se você está no processo, não desista agora. Não abandone o que Deus começou na sua vida. Porque o que parece demora do Senhor é preparo. Deus está te preparando. O que parece atraso é formação. Deus está te formando. Só vive o propósito quem suporta o processo. As coisas podem estar difíceis. Mas se você tem convicção de que está andando com o Senhor, essas coisas vão continuar difíceis, talvez por mais um tempo. Vai chegar o dia em que Deus vai te levantar. E Ele vai honrar todo o processo que você passou. E a única promessa que Deus faz, além de dizer que vai preparar lugar no céu para nós, a única promessa que Ele faz para aqueles que andam com Ele, Ele vai dizer assim, ide, pregai a palavra, fazer discípulos de todas as nações, batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine essas pessoas a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa para aqueles que suportam o processo. Não dá para sair na rua lamentando o tempo todo do sofrimento, da dor, das tristezas. Nós temos que fazer aquilo que Tiago diz. Ele fala assim, tenham por motivo de grande alegria quando vocês passarem por tribulações, porque essas tribulações vão produzir em vocês, vão produzir muito em vocês a perseverança, e só herda a glória quem tem perseverança. Está disposto? Amém? Amém. Então tá bom, vamos orar ao Senhor. Incline a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, Senhor, reconhecendo que sempre entendemos os caminhos que o Senhor escolhe para nós. Muitas vezes o Senhor fala, mas eu preciso te dizer, Senhor, que o caminho dói. O
O Senhor promete, mas esse processo ele pesa, Senhor. E hoje aqui nós confessamos que em alguns momentos já pensamos em desistir. Mas nessa manhã, Senhor, nós decidimos confiar. Confiar que o Senhor continua no controle, mesmo quando tudo parece que está fora do lugar, Senhor. Nós decidimos confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Nós decidimos confiar que o processo que o Senhor põe em nós não é abandono, é preparação. Pai, fortalece aqui quem está cansado. Sustenta quem está no meio da espera, Senhor. Renova a fé de quem começou aqui a duvidar, talvez. E ajuda-nos, Pai, a não negociar a nossa fé por causa das circunstâncias. Nos ajuda, Pai, a permanecermos firmes, mesmo quando o cenário da nossa vida não coopera. Nós entregamos as nossas vidas para o Senhor. Nós entregamos o nosso processo nas Tuas mãos, confiando que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Nós oramos no nome daquele que é o único digno de todas as coisas, nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém.